Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o matarão ou o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que queres que eu faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando tiveres entrado na tua glória. Então Jesus lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que fui batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo que devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou-o e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente quarta-feira para todos nós. Hoje, dia 27 de maio de 2026. Aqui nós encontramos no Evangelho este grande momento de Jesus. Está subindo para Jerusalém. E dentro desse contexto, Jesus já sabia do que iria lhe acontecer. Ele já esperava o sofrimento, a cruz, a rejeição. Enfim, ele já sabia da sua morte. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, Jesus não recua. Jesus segue adiante e os seus discípulos estão com ele. 2 deles abrem diálogo com Jesus, mas Jesus vai lhes explicar, conforme eu acabei de ler. Então, o exemplo de Jesus, de seguir em frente, de não desistir da missão, né? Jesus não procurou nenhum atalho, mas ele continuou caminhando por amor, mesmo sabendo das consequências de sua caminhada. Ele sabia do que iria acontecer. Mas os discípulos estavam ali sem compreender plenamente, né, esta ação de Jesus. Talvez eu possa até dizer que eles não compreenderam de forma plena que o coração de Jesus estava ali cheio de amor e de misericórdia pela humanidade, por eles e por toda a humanidade. Olha que coisa interessante. Então vai se aproximar Tiago e João e vão pedir a Jesus um lugar de honra, uma direita e outra esquerda lá no reino. Então, eles ainda estavam, digamos, atrelados às coisas humanas, vamos dizer, né? Mas Jesus estava falando de algo diferente, não das glórias que passam, porque as glórias desse mundo passam, e Nossa Senhora tem falado isso e falou, né, agora recentemente. Então Jesus, ele falava da entrega, da doação, do amor sem limite, mas eles, por um momento, talvez até por tentação, estavam buscando posição, uma direita e outra esquerda. Todos nós temos nossos momentos altos e baixos.
e me parece que eles tiveram um momento muito difícil na caminhada, na missão deles dois. Mas Jesus não os deixou de amar. Ao contrário, quando eles foram repreendidos pelos amigos, pelos colegas, Jesus vai dizer, olha, entre vocês não deve ser assim. Então Jesus vai acalmar. Vamos parar com isso, deixa para lá, entendeu? Nosso Senhor fez ali um gesto bonito e a calmaria de Deus voltou. Mas vamos admitir aqui, eu particularmente, você, será que também nós não somos assim muitas vezes? Né? Às vezes a gente quer que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, mas a gente tem coragem de enfrentar o que Jesus estava indo para enfrentar, a cruz, o sofrimento, a provação, cuspiram em Jesus, diz a palavra de Deus. Então, muitos de nós católicos somos tentados a querer a vitória, mas sem dobrar o joelho para um combate espiritual, porque estamos em combate espiritual. Nossa Senhora deixa claro isso na sua mensagem. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Então, a gente quer a luz que emana do coração de Jesus, a luz que vem da ressurreição, que é a vitória, o triunfo de Jesus sobre a morte. Mas será que a gente tem coragem de passar pelo Calvário ou a gente quer só o brilho da ressurreição? São indagações, meus irmãos, que me vêm aqui ao coração, né? Porque eu digo isso para vocês, né? Baseado em várias mensagens de Nossa Senhora de Anguera, que ela fala exatamente isso, né? Então ela diz que nós seremos vitoriosos, mas que antes devemos passar pelo Calvário. Então, eu posso lhes dizer que muitos de nós católicos queremos a vitória em todos os sentidos, mas quando se fala de sofrimento e de cruz, tem muita gente que fica murcho. E isso aí não é um testemunho bom para nós que somos católicos. Então, Jesus ele vai fazer uma pergunta interessante aos dois discípulos. E essa pergunta vale para mim e para você. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Então, o cálice de Jesus não é só o cálice do sofrimento, mas eu posso também pensar que este cálice que Jesus fala não é apenas o cálice da dor, do amargor, mas é o cálice da fidelidade, é o cálice da renúncia, é o cálice do amor que permanece mesmo em meio à provação, à perseguição, a tudo aquilo que Jesus passou. Será que a gente tem coragem de beber este cálice e manter a fidelidade a Jesus até o fim? Será que temos coragem de renunciar ao mundo para servir a Deus com fidelidade? Responda no seu coração, né? Então, meus irmãos, ser católico, seguir Jesus, não é apenas receber bênção, não é apenas aprender a amar como ele amou, não. É amar, muitas vezes, mesmo aqueles que nos odeiam. E isso exige sacrifício. E Jesus, que amou e amou até o fim, diz a palavra de Deus, ele foi ao sacrifício. Ele se deixou levar ao matadouro. Ele foi ao Calvário, não fez nada. Só fez o bem, mas mataram o Filho de Deus. Então nós precisamos pensar, meus irmãos, nisso, né? E também tem uma palavrinha aqui, cadê? Deixa eu ver aqui no Evangelho. Quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve. O servo, meu irmão. Então, quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Então, no mundo de hoje, no meio de toda essa confusão que nós vivemos, a tentação é grande de querer dominar, de querer os aplausos, de querer ser exaltado, de querer aparecer. Isso é uma armadilha do demônio. Mas com Jesus, no céu, Nossa Senhora vai dizer, sede mansos e humildes de coração. Então, a lógica do céu é diferente da nossa. A nossa humana aqui é atrapalhada, é enganosa, porque é coisa humana. Mas a lógica de Deus é diferente. Então, o verdadeiro católico, né, não é aquele que é servido, mas aquele que tem humildade e se coloca para servir, sobretudo o Senhor, mas também o seu semelhante. Então, que Nossa Senhora possa ajudar a todos nós, ela intercedendo por nós neste dia.
Ele, Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, o Filho de Maria, Nossa Senhora, com seu sim, tornou-se nossa mãe corredentora. Então, Jesus, ele se curva. Olha que coisa interessante. Jesus se ajoelha diante dessa humanidade ferida, né? Então, Jesus acolhe os pecadores, carrega a cruz, entrega a própria vida. O Rei do Universo se fez servo, se deixou abater, se deixou humilhar. Ele poderia ter escapado da morte com maior tranquilidade, mas ele foi até o fim. Então, vamos pedir a Jesus a graça de ser como ele. Jesus não buscou, né, servir para ser como diz, famoso, para ser reconhecido como uma grande liderança. Ele era, mas ele fez tudo no escondimento, no silêncio, né? Então, Jesus deu um exemplo. Será que nossa fé vai permanecer firme mesmo na cruz, nas dificuldades, ou a gente costuma reclamar? Porque nós somos tentados a reclamar muitas vezes. Será que nós católicos estamos dispostos, né? Como Nossa Senhora diz, para a gente carregar nossa cruz com alegria, por amor ao Filho dela? Será que a gente tem essa coragem? Será que a gente tem a coragem de viver o Evangelho como ela pediu na mensagem de ontem, dia 26 de maio, para a gente abraçar o Evangelho do Filho dela? Será que a gente tem essa coragem nesse mundo de hoje que oferece caminhos fáceis, portas largas? Então, meus irmãos, fiquemos preparados, segundo a mensagem de ontem. Vem coisa pesada ainda. E sempre lembrar, a cruz não é derrota. Sobretudo para quem ama Nossa Senhora, para quem ama Jesus, para quem quer ser católico fiel. A cruz é caminho que transforma, que edifica, que abre o coração do homem para entender o plano de Deus. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Nossa Senhora lhe conceda um dia de paz abençoado, na tranquilidade. Peçamos à Virgem Maria, esta serva maravilhosa, humilde do Senhor, que ela nos ensine a dizer sim. O sim que ela disse a Deus, né? Nos momentos difíceis, que ela nos ajude a dizer sim também, mas com coração, não que busque a grandeza humana, mas que busque santidade, humildade, como ela pede nos seus apelos urgentes. Eu desejo que seu dia seja pleníssimo na graça de Deus. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sino de notificação. Compartilhe esta reflexão. Se você gostou e lhe ajudou, pode ajudar tantas pessoas. Se você quer se tornar um apoiador da nossa missão, eu vou colocar aqui na tela, já tem aí, mais um aqui embaixo vai passar, tá aí, tá também na descrição. Ajude, quem ajuda a obra de Deus é o povo de Deus. Um santo abençoado dia e até daqui a pouco, se Deus quiser.